Olá pessoal, vamos iniciar hoje nossas aulas de comércio internacional. Ok, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção, também em logística empresarial, alguns cursos de extensão aí nas áreas de legislação tributária e aduaneira, né? Comércio internacional. Atuei em diversas empresas na área de logística, na área de gestão de recursos, PCP, enfim. Tenho experiência de aproximadamente 30 anos nessas áreas, ok? Muito bom. Começar nossos cursos, vamos falar um pouco dos tópicos iniciais aí, né? O que é um comércio internacional? Um conjunto de relações comerciais que os países mantêm entre si, por meio das quais buscam a satisfação das suas necessidades, ok? Comércio internacional é quando envolve todos os países, né? Ou pelo menos uma grande parte dos países, alguns países. E comércio exterior é quando estamos falando apenas de um país. Por exemplo, o comércio exterior do Brasil, né? Aí estamos tratando especificamente da política comercial do país, ok? Vamos falar um pouco sobre políticas comerciais, o que vem a ser protecionismo e livre cambismo, o comércio internacional e o crescimento econômico, né, como essas coisas se interrelacionam. Vamos falar um pouco também sobre barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias nesse início, para melhorar nossa compreensão em tudo aquilo que vamos falar durante o nosso curso. Esse curso é bastante extenso, portanto, essa parte de definições e conceitos, ela é muito importante, ok? Muito importante para o entendimento de tudo aquilo que vamos discutir mais adiante. Muito bom. Iniciando aí sobre políticas comerciais, não é? É um meio pelo qual um país regula e conduz seu relacionamento comercial com outros países, ok? Nós temos diferentes níveis de intervenção, não é? Alguns países incentivam mais as exportações e também alguns outros têm restrições maiores a qualquer tipo de importação, não é? Ou mesmo restrições específicas. Alguns outros países são mais voltados para dentro do que para fora. Enfim, política comercial ela varia de país para país, ok? Cada um tem uma estratégia diferente, baseada principalmente naquilo que tem de recursos ou na sua capacidade de produção de bens, né? Bens de consumo, bens de tecnologia ou bens de capital, tá bem? O principal objetivo dessas políticas comerciais é sem dúvida o crescimento econômico, não é? E para isso, alguns países adotam um modelo mais protecionista, protegendo a indústria interna, local, não é? Através das restrições aí às importações. E também temos um modelo de livre comércio, né? Seriam países mais abertos, totalmente abertos para qualquer tipo de livre comércio. Existem vários níveis aí, né? Nem todo país é tão protecionista e nem todos conseguem ser assim tão livres, tão abertos, né? As políticas comerciais elas são muito específicas, né? Tem a ver com a cultura de cada um, de cada povo, de cada país, ok? São instrumentos também da política comercial, não é? Entre países aí, de um país para outro, as barreiras tarifárias e as barreiras não tarifárias. A gente vai falar, né, bastante a respeito desse tipo de assunto. Barreiras tarifárias têm a ver com tarifas mesmo, né? Tarifas para importação e para exportação também de determinados itens. E as não tarifárias são aquelas barreiras que você pode, através de políticas de controle, não é? De órgãos que fazem aí restrições a qualquer tipo de importação ou exportação de itens que não tem a ver com tarifas, ok? Daremos muitos exemplos aí mais adiante. Também são instrumentos de política comercial aí a questão do protecionismo, né? Existe um tipo de protecionismo que se chama, né, que podemos chamar aí de proscrito, né? Aquilo que não é permitido. E também existe um protecionismo
permitido, não é? Um protecionismo proscrito, por exemplo, seria alguma coisa relevante à questão de dumping, à questão de subsídios não permitidos, né? E o permitidos são aqueles que são acordados entre os países, que há uma necessidade de fazer alguma salvaguarda a algum tipo de produto para que aquele país não venha a ser prejudicado, a própria população não tenha não sofra, né, uma consequência em razão da competição predatória de alguns outros países, enfim. E para isso esses protecionismos existem, né? Ou deveriam deixar de existir no caso de alguns que não são permitidos, tá bem? A alternância de períodos de maior ou menor liberação do comércio. Então, o mundo passa por essas alternâncias, né? E os países também, especificamente, né? Um ou outro, por um motivo de greve ali, ou de guerra, ou de algum tipo de depressão econômica, enfim. Isso pode acontecer, não é? E durante a história, né, nós, no mercantilismo, por exemplo, a gente teve um profundo ganho aí com as políticas comerciais sendo bastante exploradas por vários países, né? Tivemos aí o liberalismo e suas crises, não é? Vamos detalhar também alguns desses assuntos. Estamos aqui citando apenas para aos poucos ir abordando e aprofundando cada vez mais, tá bem? O liberalismo, né, que é o livre comércio, os liberais querem trabalhar sem nenhum tipo de proteção entre países, sem nenhum tipo de taxa, então mas ele tem as suas crises, né, por alguns momentos, por depressões econômicas, por políticas comerciais internacionais que acabam atingindo essas políticas dos liberais, não sendo possível sempre ter aí barreiras, né? Não existir barreiras, tanto tarifárias quanto não tarifárias, ok? E a convivência do liberalismo e do protecionismo. Existem alguns países, né, que são bastante liberais, não é o caso dos países mais bem desenvolvidos. Porém, eles mesmos têm algumas políticas voltadas para a agricultura ou para algum tipo de indústria local que exercem algum tipo de protecionismo. Okay? Então, essas coisas, elas convivem. Um país liberal, ele não quer dizer que ele é totalmente liberal. Pode existir um protecionismo direcionado, não é? E um país protecionista, absurdamente protecionista, ele também pode haver em alguns itens, em alguns casos, em alguns mercados, para alguns produtos, algum tipo de liberalismo, né? Então essas coisas convivem umas com as outras, ok? Ninguém é tanto que não possa ser um pouco do outro também, tá bom? O mercantilismo, não é? Vamos dar alguns exemplos históricos aí, no caso de Portugal e Espanha, né? Na época na decadência do modo de produção feudal, não é? Houve aí um processo de consolidação dos estados nacionais, com manutenção de exércitos permanentes, conservação do aparelho administrativo, despesas de guerras no exterior. Então, aqui já foi se criando, não é, algum tipo de intervenção do Estado dentro das políticas comerciais. O Estado ele precisava ser forte, ter seu exército, não é? Ter aí um aparelho administrativo permanente, controlar as despesas de guerra que eram muito comuns nessas épocas, ok? E o mercantilismo, aos poucos, também foi evoluindo, logo após, né, essa decadência do modelo de feudos, não é? Onde houve aí uma maior negociação, uma maior troca de produtos entre os povos. Com o mercantilismo, além do desenvolvimento, ele também passou por algumas outras ideias e características, né? Como, por exemplo, aí foi criando-se, né, base para desenvolvimento do próprio país, não é? Uma expressiva população e o exército forte. Então, foi se intensificando essas situações, essas condições dentro do próprio mercantilismo, ok?
máximos estoques de metais preciosos. Então, na época do mercantilismo, das trocas, quando começou-se, né, essa negociação de comércio internacional, na fase do mercantilismo, quem mais detinha ouro, né, quem mais detinha pedras preciosas, de alguma forma mostrava-se um país mais forte. Interesse nacional vinculado ao comércio exterior, então começou-se a entender ali que o desenvolvimento de um país podia ser voltado para o comércio exterior para fazer um desenvolvimento do próprio país, né? Tentar sempre, nessa fase do mercantilismo, contrabalancear uma balança comercial favorável, né? Ou seja, exportar mais do que importar, não é? Um comércio exterior com jogo de soma zero, intervenção estatal e protecionismo alfandegário. Então aqui com essa coisa do comércio exterior de soma zero, é aquela questão do ganha-ganha, todos os países trocando o máximo que puder para que as balanças comerciais de todos fossem equilibradas e todos os países conseguissem se desenvolver e desenvolvendo também, oferecendo os seus melhores produtos, né, desenvolvendo o comércio internacional, desenvolvendo o modelo econômico, né, interno e também aumentando a satisfação das pessoas, né, a qualidade de vida, ok? A intervenção do Estado e o protecionismo alfandegário. Aos poucos também isso foi acontecendo, na medida que os governos foram vendo que através da tributação, não é, através dos controles, das regras, das agências reguladoras, o Estado intervinha mais na economia para evitar aí algum tipo de depressão econômica, para evitar aí algumas externalidades, não é, negativas, não é, dentro do processo de comércio internacional e da própria administração do país, ok? Ainda tem uma terceira fase, falando de mercantilismo, não é? Onde alguns países começaram a adotar algumas modalidades com mais força, com mais intensidade, né? O bulionismo, no caso do metalismo, né? No acúmulo de pedras aí, preciosas, ouro, no caso da Espanha. O comercialismo, né? A Inglaterra se fixou mais nesse tipo de teoria. No caso do industrialismo da França, não é? E o mercantilismo inglês, que também se baseava muito no poderio naval, desenvolvimento manufatureiro, que foi se espalhando aí na Revolução Industrial dentro da Europa, e aos poucos outros países também foram desenvolvendo como a política comercial bastante essa coisa do poderio naval, né? Nas épocas do mercantilismo isso era bastante aprofundado, né? Os países se desenvolviam nesse sentido, ok? Também nós começamos a falar, logo após o mercantilismo, sobre livrecambismo, né? A teoria das vantagens absolutas. Os estudiosos da área de economia, né, como Adam Smith, aí, por exemplo, já em 1770, tratava essa ideia das vantagens absolutas como uma política comercial bastante importante a ser adotada por todos os países, né? Qual que eram aí as ideias principais dessa teoria das vantagens absolutas? O indivíduo, né, o lucro e o bem-estar da sociedade. Então, as vantagens absolutas nessa teoria, ela era voltada para o indivíduo, né, para o lucro que cada indivíduo deveria atingir com o seu trabalho e aumentar o bem-estar da sociedade com isso, né, fazendo uma maior distribuição aí do trabalho, não é, e dos lucros desse trabalho, né, do bônus que isso traria a toda a sociedade. Cada país poderia produzir um bem de forma mais eficiente que outro país. Então, as trocas entre países, não é, com a teoria das vantagens absolutas, ela era baseada numa planilha, vamos dizer assim, né, onde cada país poderia produzir um bem de mais eficiente que outro
e os países então trocariam esses produtos, não é? Onde um era mais eficiente, outro era menos eficiente, deixaria para que outro, ao invés de fabricar, compraria de outro, ok? Essa é baseada muito na questão da teoria da mão invisível, né? O livre mercado sem o controle do Estado. Então, a mão invisível, ela trata, né, uma ideia da própria teoria econômica, aí, né, que trata o assunto da economia como uma não intervenção do Estado total, ou seja, o Estado ele teria uma capacidade de sozinho resolver todos os seus problemas, não é? Entre compras, vendas, preços, sem qualquer tipo de intervenção, sem câmbio, sem tarifas, sem Estado, né? O Estado ele teria, não é, nessa política, uma condição secundária de cuidar apenas daquilo que o capital próprio, né, o capital privado, perdão, ele não fosse capaz de atuar, ok? Como que funcionaria, né, essa questão da forma mais eficiente, essa troca, né, das vantagens absolutas? O coeficiente técnico, através de um coeficiente técnico de produção. Então, por exemplo, um país W e um país B, né? E aí também um produto M e um produto X. O país W, por exemplo, ele produziria um produto M em 2 horas e um produto X em 4 horas. Portanto, ele trocaria, não é, intensificaria as suas produções no produto M e deixaria o país B fornecer o produto X, fazendo essas trocas. Ao invés dele fabricar os 2 produtos, ele concentraria sua capacidade apenas em um produto, por exemplo, não é? Aqui numa matriz bastante simples. E compraria, fazia essa troca, né? Seria uma teoria das vantagens absolutas isso. Outro país, né? O país W, intensificaria sua produção no bem, né? No item M, e o país B intensificaria sua produção no país X, fazendo a troca entre eles naquilo que eles eram mais competentes, equilibrando aí as balanças comerciais dos 2 países, não é? Um contrato de soma zero, não é? Ninguém sairia ganhando, mas todos seriam mais competitivos. E qualquer tipo de excedente que os 2 países obtivessem, eles poderiam comercializar com outros países para ter acesso a itens que eles também não eram tão competitivos, ok? Essa era a teoria das vantagens absolutas aí de Adam Smith. Também se surgiu uma outra teoria paralela, baseada também ainda no livre-cambismo, na mão invisível, né, sem a presença do Estado, que seria a teoria das vantagens comparativas, ok? Segundo David Ricardo, aí já em 1817, né, um pouco mais adiante já. A ideia principal seria que de um país, mesmo sendo mais eficiente que outros na produção de um outro bem, né, ou de um bem, poderia importá-lo com vantagem, não é? Por exemplo, o coeficiente técnico de produção aí do país W, tanto no produto M quanto no X, ele seria de 1 hora, ou seja, ele produziria os 2 bens com a mesma eficiência. Tá? E o país B, ele não seria tão eficiente nem no produto M, muito menos no produto X. O que poderia se fazer, então, nessas vantagens comparativas, né? Um país produzir apenas um item e concentrar seus esforços, né? a sua tecnologia para a produção de um item só, e mesmo que o outro país fosse menos eficiente, ele compraria esse outro bem daquele outro país para fortalecer a questão do comércio internacional, para que todos os países conseguissem participar desse comércio internacional, ok? Falando aqui, nós estamos falando sempre de livre-cambismo, né? De uma teoria liberal, sem a presença do Estado, né? O próprio
mercado, né, se estabelecendo, conduzindo essas políticas, e isso seria, vamos dizer assim, uma teoria, né, de vantagens comparativas para que todos os seus integrantes, né, todos os países do mundo pudessem participar de alguma maneira daquele mercado, não é? Ou seja, um país deveria se fortificar na produção e fornecimento de um bem e outros em outro bem, mesmo que ele não fosse tão competitivo, ok? E também, né, além das comparações, nós teríamos aí a teoria das vantagens relativas, né, também tratada aí por David Ricardo, onde se poderia, né, o mesmo país, mesmo sendo também mais eficiente, não é? Em alguns itens, comprar uma segunda parte, né, na produção, ainda comercializar com outro país, devendo deixar também para que outros países pudessem fazer uma produção de outros bens até se especializar ao ponto de atingir a eficiência, não é? Então, além de fazer-se aí comparações, você também poderia relativar, né? Olha, mesmo aquele país não sendo tão bom, eu vou comprar dele, porque ele vai adquirir um determinado item de mim e eu vou adquirir um outro item dele, mesmo em menor quantidade, mesmo que aí tenha-se ganhos, né, e diferenciados em balanças comerciais, mas no todo a procura é sempre que todos os países participassem de alguma forma, fornecendo um determinado item para todos, enfim. São teorias voltadas para políticas comerciais, onde todos os países, de alguma forma, poderiam participar do comércio internacional, ok? Então, essas teorias, elas são baseadas, não é, numa questão bastante do estado da arte, vamos dizer assim, né, voltada para a participação de todas. O livre comércio, né, o livre cambismo, ele é baseado na participação de todos os países, um comércio internacional bastante abrangente, né? Como vemos aí com o evento da globalização, através da globalização das informações, né, da tecnologia, cada vez mais isso foi se aprofundando, né, com a evolução dos transportes internacionais, aéreo, marítimo, dutoviários, enfim, não é? Aquaviários, sejam eles por qualquer caminho. A globalização ela foi se fortificando em cima de ideias já existentes lá atrás, com essas teorias, né, de vantagens absolutas, vantagens comparativas, vantagens relativas, ok? Muito bom. Ainda dentro do livre cambismo, então, não é? Qualquer tipo de política comercial deveria levar em consideração toda e qualquer tipo de entrave, né, de barreira ao comércio internacional. Então, com essas teorias de vantagens a todos os países, de alguma maneira, tinham que se eliminar qualquer tipo de barreira para fortalecer o comércio internacional. A especialização de funções, a divisão internacional do trabalho. Então, todas essas teorias, elas levavam esses princípios em consideração, ok? Motivada aí pela distribuição desigual de recursos, né? Então, havia a necessidade da divisão do trabalho, porque em alguns países existem alguns recursos, em outros não é? Então, essa divisão internacional do trabalho ela era fundamental, onde se existia maior possibilidade, por exemplo, né, de recursos humanos para a produção, alguns itens de maior consumo seriam, por exemplo, né, ali direcionados, para aquele país direcionado, né, dentro dessas vantagens, né, comparativas e relativas, e onde houvesse escassez de recursos humanos, outro tipo de produto seria desenvolvido, talvez com valor agregado maior, mas que na hora da troca, a quantidade e o valor agregado seriam compensados, não é? Tanto no preço quanto no fluxo, de alguma maneira, ok?
uma ótima, né, isso traria uma ótima alocação dos recursos, recursos naturais, recursos financeiros, tecnológicos, recursos humanos, ok? O comércio internacional, baseado em políticas comerciais de livre cambismo, ele olha para o mundo todo, fazendo com que todos funcionem, todos trabalhem dentro de uma mesma política comercial, tá bem? O livre-cambismo, ele prega a livre concorrência, né? Aquela concorrência perfeita, sem nenhum tipo de externalidade negativa, né? Ou seja, sem nenhum tipo de dumping, de protecionismo, de subsídios e outras coisas mais, né? Então, a concorrência perfeita é aquele mundo perfeito, onde existem vários compradores, vários vendedores, e o mercado consegue se estabelecer de uma forma natural, ok? Isso traria crescimento econômico universal. Então, a política do livre-cambismo, ela olha para o crescimento econômico universal como uma forma, né, de distribuir aí as funções, a divisão do trabalho, o lucro, não é? Através da concorrência perfeita, com a participação do Estado mínima, tá bem? Muito bom. E o liberalismo e o papel do Estado, não é? Dentro aí de uma política liberal, qual que seria o papel do Estado? Então, se o Estado é reduzido, é o Estado mínimo, não é? O Estado, então, nesses casos, ele apenas cuidaria daquilo que o privado, né, o capital privado não teria interesse, como, por exemplo, a própria manutenção da soberania nacional, não é? Os exércitos, a polícia, enfim, comércio internacional, o papel de estadistas, né, entre si, reuniões entre dirigentes de Estado, esse tipo de coisa. Preservação da justiça, não é? Justiça interna e até mesmo externa, por que não? É fundamental para que a paz, né, ela seja fortificada através da justiça, a manutenção da ordem, né, a ordem pública, a ordem nacional, a complementação das atividades onde não houvesse interesse do setor privado. Então pode haver algumas atividades, né, por exemplo, transporte interno, correios, enfim, outras coisas mais, onde por algum motivo, né, asfalto em ruas, né, a distribuição de energia elétrica e várias outras coisas, na época, em tempos, podia haver algum desinteresse da atividade particular de não querer realizar aquele tipo de trabalho, mas é um trabalho fundamental, não é? Ele tem que existir. Então o Estado se especializaria nesse tipo de atividade, né? Se concentraria nessas atividades onde o setor privado não tem interesse. Na tributação, não é? Através da tributação é que o Estado vai conseguir fazer a manutenção dessas atividades, a manutenção do exército, preservar a justiça, a ordem, ok? E a desregulamentação e não intervencionismo estatal, ou seja, o Estado não interfere no comércio, né? Através aí, hoje é muito feito através de política monetária, política fiscal, né? Política distributiva, né? De bens, enfim, através de regulamentos, né? Através de agências regulatórias, por exemplo, como a ANEEL, a ANA, né? Agência Nacional de Água, Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamenta, né, preços, condições, investimentos. Na questão do liberalismo, o Estado não participa, né, não tem essa intervenção. O Estado não determina como o capital ele deve agir, ok? E nem mesmo na questão do comércio internacional. Então, o comércio internacional no liberalismo, né, ele é aberto a todos os países, conforme falamos aqui, com todas essas teorias, né, de vantagens absolutas, relativas, comparativas, mão invisível, enfim, o livre-cambismo, né, o liberalismo, tudo isso é baseado numa política onde o comércio internacional, o capital privado consegue se estabelecer de uma forma equilibrada, trazendo, né, ou levando o desenvolvimento econômico a todas as nações de forma equânime, né, de forma equilibrada, de forma
bastante eficiente, ok? Quais são os argumentos aí a favor, né, desse livre cambismo, não ter aí tarifas alfandegárias entre países, essas vendas, não é? Os principais argumentos, né? Tem aí, por exemplo, aumentando a competitividade, não é? Então isso, através da competitividade, melhora-se a distribuição, né, dos fatores de produção, aumenta-se, né, a tecnologia através de incremento em pesquisas, a economia de escala, né, você consegue fazer uma maior economia de escala com esse ganho de competitividade, com ganho de eficiência, ganho de eficácia, não é, de resultado, enfim, aumentando o valor agregado do produto através de serviços e outras coisas mais que possam diferenciar o seu produto, né? Então, o livre cambismo, se nenhum dos países cobrar taxas, não é, taxas de câmbio para importação e exportação, tudo isso seria mais acelerado, ok? E os processos de exportações a preços mínimos, ou seja, a não intervenção do Estado, a falta de taxas, aí, impostos sobre esse tipo de atividade, faria com que os preços fossem mínimos, né? Aumentando ainda mais essa competitividade, melhorando tecnologia e fazendo com que a iniciativa privada, né, fosse cada vez mais eficiente e oferecesse cada vez mais qualidade e mais serviços, não é como é hoje. Porém, hoje, né, existem o câmbio não é totalmente livre, né? Para alguns casos e outros não, conforme nós vamos nos aprofundar aqui, ok? Durante as nossas aulas. A melhora da situação da balança comercial, não é? Quanto mais você troca, mais você gera riqueza, mais trocas você faz, mais você desenvolve alguns determinados áreas, né? Algumas determinadas áreas dentro do seu país, alguns determinados mercados, ok? Isso fazendo aí diminuir despesas, né, com exportações e um ambiente mais favorável às exportações. Então, tudo aquilo que você consegue produzir, aumentar a competitividade, reduzir custos, aumentar valor agregado que você não consome no seu país, você poderá exportá-lo, não é? Através aí de uma política comercial com livre cambismo, né, com exportações a preços mínimos, porque o mundo teria necessidade de absorver aquilo de uma forma muito mais fácil, muito mais natural. Isso tudo faria, não é, sem dúvida nenhuma, aumentar o bem-estar, a renda, o emprego, não é? Desenvolvimento econômico como um todo da população. Desenvolvimento não só econômico, né, como social, enfim. O livre-cambismo ele é baseado nesse tipo de política, nesse tipo de relacionamento, de intenção, ok? E as críticas, né? As críticas elas são baseadas em que uma desregulamentação ela favorece práticas desleais. Como o governo não está presente, não existe ninguém aí no poder de polícia, vamos dizer assim, não é? Sobre alguns tipos de empresários desleais, eles vão fazer algumas práticas que vão destruir, não é, essa teoria de vantagens absolutas, de ganho zero, né, de políticas de ganha-ganha, ou seja, sempre tem alguns espertos, né, que são os desleais aí, que tentam ganhar e fazer e acumular riqueza através de práticas antiéticas, não é verdade? Também uma outra crítica aí seria menos adequado a países de menor desenvolvimento, ou seja, para que eu consiga adquirir um produto de um país em maior desenvolvimento, né, que tem lá um investimento em tecnologia pesado, oferece junto com os seus produtos diversas benfeitorias, né? Eu teria que cada vez mais produzir uma quantidade maior de um bem, de um commodity, por exemplo, né? Para fazer a troca, porque o produto do outro, do produto do país mais desenvolvido, ele se valorizaria naturalmente mais do que o meu, não é? E o meu, ele seria cada vez menos consumido, enfim,
porque surgiriam produtos em outros países mais bem finalizados, né, com mais capacidade, com mais competitividade. E isso faz com que o livre cambismo para alguns países seja desvantajoso, né? O próprio Frederick List aí, ele traz algumas informações sobre o protecionismo, dizendo sobre esse tipo de perda, né, para os países menos desenvolvidos. Raul Prebisch também, e os fatores de troca, não é? Os commodities, conforme falamos aqui, aquilo que tem menos tecnologia, há necessidade de se produzir cada vez uma quantidade maior para conseguir, com trocas, né, conseguir trocar com outros países as mesmas quantidades de produtos que eles precisam para satisfazer suas necessidades internas. Então, esse desequilíbrio no livre cambismo, ele acontece de uma forma natural pela evolução dos produtos dos países mais desenvolvidos, que investem mais em tecnologia, que investem mais em serviços, não é isso? E a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, ela foi criada, por exemplo, para fazer essa política, né, estabelecer condições aí para fazer esse tipo de troca entre os países menos desenvolvidos e mais desenvolvidos, tentando criar aí algo, né, que conseguisse contrabalancear esse tipo de situação, ok? Nós vamos citar muitas informações aqui, né, nomes e órgãos e é necessário que talvez aí, não é, tenha que procurar essas informações. São informações bastante simples que se consegue em qualquer canal na própria internet para se aprofundar, não é, sobre qualquer tipo de informação que estamos citando aqui, tá bem? Nós estamos passando com calma por todos os itens, mas para quem deseja se aprofundar, tratamos do assunto aí com datas, com nomes, né? E esses entes, esses órgãos, eles existem, né? Numa ideia cronológica, e estamos tentando seguir essa maneira para que se fique tranquilo para estudar a matéria, tá bem? Muito bom. Vamos falar um pouco então agora a questão do protecionismo, né? Falamos aí do livre cambismo e vamos aprofundar o protecionismo. Muito bom, para não ficar uma aula muito longa, vamos fazer o seguinte, voltamos a esse assunto na nossa próxima aula, tá bem? Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.